Luciana, eu queria entender como é que funciona um pouco a diretoria de inovação na Universidade Federal de Uberlândia, qual projetos vocês têm tocado, qual que é a integração com a sociedade? Bom, a diretoria de inovação ela tem um objetivo, né, que é potencializar a transferência de conhecimento científico e tecnológico daquilo que é feito aqui dentro da universidade para a sociedade. Então, nós somos essa ponte da interação dos nossos pesquisadores, das nossas patentes, dos nossos ambientes promotores de inovação com a sociedade. Então, hoje a gente tem alguns projetos, né, que vão desde os projetos de educação empreendedora, como o Laboratório de Inovação, que é um projeto para o ensino médio e para a nossa escola básica, como projetos para a graduação, que são os centros de empreendedorismo e inovação, e os projetos que são diretos para a sociedade, como uma incubadora de empresas para os negócios nascentes, um parque tecnológico, que é um ambiente de conexão mais amplo, onde a gente recebe as empresas que querem fazer parcerias com a universidade, e, por fim, um núcleo de inovação tecnológica, onde a gente pode fazer toda essa parte de transferência, acordo de parceria, e hoje a universidade ela já tem mais de 900 propriedades intelectuais na sua vitrine que podem ser transferidas. Eu queria falar um pouco sobre esses projetos. Primeiro, a questão da inovação na educação básica. Quantos alunos vocês atendem? Como é que funciona o projeto? Bom, esse projeto a gente já atendeu ao longo de 8 turmas mais de 130 estudantes. Então, são estudantes de escolas públicas e da nossa escola básica, que é a ESEBA, onde eles vêm para fazer um projeto de iniciação científica. Então, eles são bolsistas e eles vão fazer uma trilha empreendedora. Então, eles começam desde o início lá da formação, da ideação, passam por marketing, finanças e depois, lá no final, eles apresentam um modelo de negócio. Então, a gente monta uma banca, apresentam para as famílias, mas o principal disso, a gente quer desenvolver nesse estudante competências empreendedoras que podem não só os ajudar, mas ajudar as famílias, os ambientes onde eles vivem. Maravilha. E parece que tem uma bolsa, né, de 300, como é que funciona? Essa bolsa é uma bolsa de iniciação científica que a gente chama de PIBIC-EM, ensino médio ou educação básica. Então, elas são pagas pela universidade e pelos órgãos de fomento, como o CNPq, FAPEMIG. E o objetivo da bolsa é ser um estímulo, mas também ajudar esses alunos, porque muitos eles estão em situação mais de vulnerabilidade econômica e eles precisam vir até a universidade. Não só na universidade, mas a gente leva eles nas empresas, nós temos parceria com o Berhub, com o Sebrae, então nós levamos eles lá para ver como montar um negócio. É um projeto muito, muito legal. Agora fala um pouco sobre o parque tecnológico, né? Vocês estão construindo. Quantas empresas vão caber ali? Qual que é a importância de ter isso e o investimento que está sendo feito? O Parque Tecnológico ele é um ambiente de integração. Então, o que a gente quer com ele? Interagir a cada vez mais os projetos que tem aqui dentro da universidade com a sociedade. Então, lá, as empresas elas são assim, auxiliadas para ter integração, seja com os nossos estudantes, por meio dos estágios, com os nossos pesquisadores, com os laboratórios que podem prestar serviço, com a comunidade no geral. Então, o que a gente quer com isso no final de tudo? Potencializar a transferência de conhecimento científico e tecnológico que é feito na sociedade. E, acima de tudo, né, promover um desenvolvimento econômico, social e sustentável para a nossa região. E quantas empresas vão caber nesse parque tecnológico? Qual que é o investimento que está sendo feito? Na primeira etapa, né, onde nós vamos fazer os 2 primeiros pisos, a gente pensa em fazer os 2, né, então nós vamos ter 13 milhões aportados, sendo que parte desse recurso foi aportado pela FAPEMIG, 3 milhões, e a outra parte pela FINEP, que são 10 milhões. A quantidade de empresa vai depender do tamanho dessas empresas, mas a gente espera que, no final, quando a obra estiver pronta, a gente possa ter entre 60 e 80 empresas. Qual que é a expectativa de inauguração? Já tem uma data? Então, o ano que vem, até o final do ano, nós já estamos querendo inaugurar. Inclusive, a gente está com o edital aberto, né? Mesmo não tendo a estrutura física, a gente tem as empresas virtuais. E não precisa ser só a empresa de Uberlândia. Hoje a gente atende empresas de outras localidades. Bacana. Agora, só para a gente encerrar, professor Carlos, a gente está aqui fazendo uma press trip, conhecendo empresas de tecnologia em Uberlândia, e todo lugar que a gente passa falam sobre a importância da Universidade Federal, né? Como que a universidade hoje está integrada com esse ecossistema de inovação com a cidade? Primeiramente, eles citam a universidade exatamente porque você não tem inovação sem pesquisa, né? Então, como sendo uma universidade federal,
tendo vários laboratórios em todas as áreas do conhecimento e realizando pesquisas de alta qualidade, a UFA é sempre lembrada. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, nos últimos meses, né, nós conseguimos nos aproximar muito da sociedade, né, basicamente da sociedade, e também do poder público municipal. Isso deu uma nova dinâmica. Nós criamos, juntamente com a CIUB, com o SEBRAE, com a Prefeitura Municipal, com o UberHub e com outras entidades, um pacto pela inovação na cidade de Uberlândia. E isso vem dinamizando bastante toda a atividade em torno de criação de startups, incubadora de empresas, escolas, né, de empreendedorismo, e a universidade participa de tudo isso, né? E soma-se, né, como terceiro aspecto também, grandes projetos que nós fomos contemplados agora, recentemente, né, que isso amplia a possibilidade que nós possamos realizar atividades muito próximas daquilo que são as demandas e dificuldades da sociedade. Então, isso deu um novo ambiente inovador, né, para o município. Agora, falando um pouco sobre essa questão da usina termoelétrica, né, como é que funciona isso, eu fiquei sabendo que a Uberlândia poderia abastecer uma cidade pequena. Como é que ela funciona? Não laboratório, né? Na verdade, é um laboratório termoquímico, né? A ideia ela é apoiada pelo governo do Estado, né? Parte de recursos do governo do Estado, parte dos recursos do governo federal. Então, como que funciona? É um laboratório, né, que depois de todos os testes feitos, todas as validações, né, realizadas, a ideia é transformar de laboratório numa usina. Aí atende pequenos municípios, né, que economicamente é muito viável para eles. E ali, dependendo do tamanho do município, a própria usina atenderia às demandas elétricas desses municípios, ou seja, ela eliminaria toda a parte de resíduos que contaminam o meio ambiente e, com isso, estaria gerando uma fonte de energia limpa, né, e haveria uma economia, né, para esses municípios em relação ao gasto com energia elétrica. Agora, continuando falando sobre a energia elétrica, né? A gente sabe que a universidade está trabalhando num centro de transição energética, né? Se eu não me engano, são 15 milhões em investimentos. Como que ele vai funcionar? Tem algum prazo para inaugurar? O projeto foi aprovado recentemente, é um projeto FINEP, 15 milhões. Vai ser ainda, nós estamos viabilizando a área onde ele será construído, mas será talvez, né, seja construído no nosso Campus Glória, e aí ele vai desenvolver estudos, né? Quer dizer, vai desenvolver pesquisas sobre a transição energética, conjugada aí com o parque tecnológico e com o próprio laboratório termoquímico. Então, a nossa ideia é formar aí um grande complexo de pesquisa, né, em torno do parque tecnológico, para também atrair demandas para essa área. Agora, a universidade está com vários projetos, né? A gente falou de alguns aqui, também tem o Centro de Empreendedorismo e Inovação e o Parque Tecnológico. Como que eles vão funcionar, a importância deles, não só para a universidade, mas para a Uberlândia como um todo? Eu acredito que não é só para a Uberlândia, é para a região como um todo. O Centro de Inovação e Empreendedorismo, nós vamos criar 2, um aqui na cidade de Uberlândia, no Campo Santa Mônica, e outro no Pontal. Então, a previsão é que eles entrem já em funcionamento a partir do ano que vem, tá? E o Parque Tecnológico, ele já está criado, mas a obra já está bem adiantada. Nós vamos inaugurar, se não tiver nenhum imprevisto, em agosto do ano de 2006. Então, isso vai facilitar muito a aproximação, né, da universidade
pensando na inovação, pensando no empreendedorismo com a sociedade. Perfeito. E agora, falando também um pouco sobre uma das falas que o senhor teve, né, nessa conversa inicial que a gente fez antes. O mercado de trabalho reclama muito que está faltando mão de obra qualificada, né? Vários setores, a indústria reclama, a construção civil reclama. Como que a universidade pode contribuir com isso e como que ela identifica esse problema? A universidade, a universidade brasileira, né, e a UFO não é diferente, ela sofre um paradoxo, né? Nós temos, né, vagas, ou seja, nós temos vagas não ocupadas dentro da universidade em várias áreas, inclusive áreas tecnológicas, e ao mesmo tempo a sociedade, né, diz que não tem mão de obra e quando encontra não é uma mão de obra qualificada. Eu acho que esse é o principal desafio da universidade hoje. É como atrair, né, a sociedade para que a universidade possa formar, né, uma mão de obra qualificada, uma mão de obra como uma referência crítica, cidadã, né, conectada com as exigências desse novo mundo do século XXI. Eu acho que a universidade ainda não encontrou, vamos dizer assim, a modulação mais apropriada para, sabe, acabar com esse paradoxo, né? Porque se nós temos vagas não ocupadas em diversos cursos que tradicionalmente, né, eram muito procurados e formavam muito bem, né, e hoje eles não são procurados, e ainda nós temos uma falta de pessoas qualificadas para ocupar certas funções no âmbito da sociedade, eu acho que está na hora da gente fazer uma grande discussão nacional, né, sentar e tentar entender o porquê desse paradoxo, né? Por que os nossos futuros alunos, né, os jovens de 16, 17, 18 anos, resistem, né, em estar dentro da universidade e por que a universidade, às vezes, ela não consegue dar uma formação que vá de encontro a essa nova realidade. Eu acho que é uma discussão que nós temos que fazer internamente em nossas instituições, talvez um grande debate que possa estar alinhado com todos os processos que nós estamos desenvolvendo. Professor, agora só para a gente encerrar um pouco nessa toada das questões nacionais. Muitas universidades falam um pouco da defasagem no orçamento. A UFMG reclama um pouco disso. Como que está a questão hoje aqui para a Universidade Federal de Uberlândia e como você observa esse cenário hoje das universidades? Cenário é nacional, né? Todas as universidades perderam muito em termos de orçamento de 2015 para cá, né? Para você ter uma ideia, hoje, para despesas de custeio, nós teríamos que receber 256 milhões em 2025. Nós recebemos 106. Tá? Muito aquém do mínimo necessário para que que a gente conseguisse colocar a universidade em funcionamento, né? Isso acontece com a UFA, acontece com a UFMG, acontece com a UFG, com a UFV, e as outras federais mineiras. E as universidades, elas têm um grande impacto no desenvolvimento do país, né? Eu acho que tem que olhar com mais cuidado para todas as demandas da universidade e tanto o governo federal quanto o Congresso Nacional tem que pensar o seguinte: sem conhecimento, sem ciência, você não tem soberania, né? Tudo que se desenvolve hoje é fruto da ciência, né? A ciência que garante a soberania de um país. Eu acho que no momento que você tira recursos, né, das instituições de ensino superior, eu vou falando aqui no caso da UFO, você está se afastando um pouquinho mais do que é a verdadeira soberania se nós pensarmos em termos globais, né? Um país se torna soberano se ele consegue ter um conhecimento que lhe dá autonomia de desenvolvimento
em determinadas áreas. E isso só se faz produzindo ciência de alta qualidade. E quem faz ciência de alta qualidade nesse país são as nossas universidades.